As Crônicas do Bispo. Tema: os nomes de Deus. Quais os nomes de Deus na Bíblia? Gente, um dos estudos que mais me impactaram há alguns anos, quando eu parei para me deparar com ele, era exatamente os nomes de Deus. Esse estudo, ou essa leitura, não é propriamente uma revelação ou uma palavra de se ministrar no culto. E a grande parte do texto eu acabei copiando de algum material. Mas a ideia é bastante genuína. Os nomes de Deus são muito ungidos, sabe? E a forma com a qual eles foram aplicados nas passagens, nos momentos específicos das visões e das revelações, ora para Abraão ou para Moisés ou para outros personagens, tem uma relevância muito, muito especial. Deus se apresenta a Moisés como eu sou, né? Eu sou como Yahvé, ou Yahweh, Os judeus, na história bem mais pregressa, em outros estudos, se você for gastar tempo em algum momento, você vai ver que eles tinham aquele tetragrama, do Yahvé, e eles identificavam a pronúncia correta do nome de Deus como Yahweh. Enfim, eu não sei se vou conseguir traduzir esse sentimento ou a expressão exata daquilo que eu experimentei ao longo do tempo quando me deparei com os nomes de Deus. Mas, de toda maneira, eu queria deixar registrado aqui, porque eu creio que é de uma relevância realmente muito importante, muito grande. Fora os nomes de Deus, olhando uma certa vez, eu senti a mesma coisa, eu me apercebi da mesma manifestação da glória de Deus, de poder de Deus, quando olhava para o tabernáculo. Mas esse é um outro estudo, fica para um outro dia. Deus tem vários nomes na Bíblia. Os nomes na Bíblia têm um significado importante, porque eles revelam algo sobre a identidade da pessoa. Os nomes de Deus nos revelam características importantes sobre ele mesmo, Deus. Na Bíblia, os nomes de Deus mais conhecidos e seus significados seriam os seguintes: El, que significa Deus. Você, por exemplo, Elias, ou El-Ias, pensaram que Jesus na cruz estava chamando Elias, como ele disse Eli, El-I, mas é o próprio nome de Deus, El, os nomes que você vê na Bíblia terminado em El, por exemplo, Ezequiel, está relacionado diretamente a Deus, Elias, Gamaliel, assim por diante. El, do hebraico, é uma palavra genérica que quer dizer Deus ou divindade. O texto bíblico aplica essa palavra diretamente para Deus. Ele não apenas é utilizado para Deus, ele não é apenas um Deus, ele é o Deus. Não existem outros deuses, é a palavra de Isaías 45, Só existe um Deus. E chamar Deus de Deus é certo porque ele de fato é divino. Títulos que Deus recebeu em suas diversas situações, pelo menos algumas delas. El Shaddai, meu Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Apareceu e chamou Abraão para fazer uma aliança. O El Shaddai se revela a Abraão em Gênesis 17, naquele encontro que Deus se apresenta a Abraão em todo o seu poder. El Elyon, que quer dizer Deus Altíssimo, também falado em Gênesis 14 para Abraão, naquela cena de Melquisedeque, quando ele abençoou Abraão, dando para ele pão e vinho, ele o fez em nome do Senhor,
altamente exaltado. Essa palavra é usada por Melquisedeque, El Elyon, Deus Altíssimo. Meu Deus. El Olam significa o Deus Eterno. Isaías 40, né? Usa esse título para Deus. A eternidade de Deus é um dos atributos descritos pelo profeta Isaías. Deus, bem como sua palavra, permanecem para sempre. Isaías 40, 28. El Olam, Deus eterno. El Roi significa o Deus que me vê. Aquele que me vê me assiste. É falado em Gênesis 16, naquele caso de Agar, não é? Quando Agar, a serva egípcia de Sara, fugia com seu filho da presença de sua senhora, na sua aflição, foi consolada pelo anjo do Senhor, que a viu na sua dificuldade. Ali é utilizado esse termo, El Roi, o Deus que me vê. Ele é Deus de órfãos e de viúvas. Meu Deus! E os encontra ainda aqui no pó e no monturo, e os levanta para assentarem-se nas mesas com os príncipes e os reis. Esses alguns dos nomes utilizados, né, como o próprio Deus, El, né? Agora, existe também a palavra Elohim, né? E o que significa? Elohim é uma palavra hebraica que também significa Deus, né? Elohim significa uma divindade que está acima de nós. Assim como a palavra Deus em português, Elohim pode se referir ao único Deus verdadeiro, mas também em termos, né, pode ser utilizada para outros deuses falsos, deuses pagãos. Esse Elohim é interessante, aquela palavra muito utilizada, eu sempre cito isso, né, que os judeus falam muito, né? Adonai Elohim. Adonai é uma outra palavra, mas não para Deus, mas para Senhor. Adonai Elohim, Adonai Errad. Adonai Elohim, Elohim Deus. O Senhor é Deus. Adonai, Senhor, Elohim Deus. Adonai Elohim. Adonai Errad. O Senhor é Deus, o Senhor é o único Deus. Há poder na declaração do nome de Deus, tenha certeza. Elohim, ou Deus, é um dos vários nomes de Deus na Bíblia. Não há nenhum outro Deus, é mencionado em Isaías 45. Todos os outros deuses são mentira, não existem. Apenas o Criador do universo merece ser chamado de Deus. E aí, Yahvé, né, o tetragrama, né, do YHWH, é o nome do próprio Deus. Ou mesmo que Jeová ou Javé, essas quatro consoantes, né, difíceis de serem pronunciados em qualquer idioma, acaba recebendo essa interpretação, Jeová, né, ou Javé. Esse é o nome de Deus que ele revelou a Moisés. É bastante conhecido o termo, o texto de Êxodo 3, 13 e 15, né, que Deus se revela a Moisés, e Moisés tinha essa preocupação de como ele ia se apresentar a Faraó no Egito. E Deus diz a ele, você vai dizer que eu sou. Eu sou. Segundo a Bíblia, significa eu sou. Esse nome nos ensina que Deus existe e que é eterno. Ele não tem nem princípio nem fim. Deus não muda. Ele sempre é. Yahvé, ou Yahweh, né? Que é a pronúncia, pelo estudo que eu fiz há algum tempo já, inclusive, que os judeus, falando mais propriamente do texto específico bíblico, né, que seria a pronúncia não Yahvé ou Jeová, mas Yahweh. É um nome muito importante e que nos ensina realmente que Deus é único, o Deus verdadeiro acima de tudo. Que depois o Deus verdadeiro acima de tudo vai ser mudado não, né? Mas também falado em outros estudos como Adonai Elohim, que é o Senhor é Deus, Adonai Errad. Ele é o único Deus. Talvez você poderia exercitar comigo, já que você veio até aqui na mensagem, e repetir, vai fazer bem para você.
Adonai Elohim, Adonai Errad. Adonai Elohim, Adonai Errad. O Senhor é Deus e o Senhor é o único Deus. Mais adiante, no hebraico antigo não se escreviam as vogais. Por isso não se sabe com certeza qual a pronúncia, né, desse tetragrama. Algumas sugestões são Iavé ou Javé ou Jeová. Os judeus dos tempos de Jesus tinham muito respeito pelo nome Jeová. Por isso não diziam e substituíram a palavra por Senhor, que é o Adonai, né? Muitas versões também traduzem Iavé como Senhor. Tem que tomar cuidado para não confundir. Interessante aqui uma observação, se você for fazer algum estudo, principalmente os judeus mais ortodoxos, eu creio que também os irmãos messiânicos, eles não escrevem sequer a palavra Deus. Eles colocam D, um hífen, né, no lugar do e o S. É Deus, você percebe Deus, mas não há a palavra E, sim um hífen. Você já deve ter visto, senão é uma curiosidade interessante. Porque sequer pronunciar a palavra Deus é utilizado não usar o meu nome em vão, né? Naquela palavra dos mandamentos de Moisés. É interessante também. Abaixo estão alguns títulos que o nome Iavé, falamos de El, né? Deus El. Títulos do nome de Iavé que recebeu ao longo da Bíblia. Jeová Jireh, nós sabemos, né? Deus proverá, aquele texto famoso de Gênesis 22, de Abraão com Isaac, né? Esse foi o título que Abraão utilizou quando Deus proveu o cordeiro para o sacrifício no lugar de Isaac no Monte Moriá. Jeová Jireh é o Deus da provisão. Jeová Rafá, que é traduzido como Deus que sara, é o título que aparece em inúmeros contextos, tanto relacionado à cura de enfermidades físicas, mas também com relação ao perdão de pecados e cura da alma. Moisés, né, falou isso, é o Senhor que sara, naquela passagem de Êxodo 15, quando eles se deparam com as águas de Mara. É o Senhor que sara. Jeová Rafá. Jeová Nissi. Jeová Nissi. É o título de uma das músicas do Renascer Praise agora nosso, né? Significa o Senhor é a minha bandeira, meu Deus. Moisés declarou Jeová Nissi. É uma inspiração muito tremenda, não é? De Abraão, Deus proverá, né? Ou de Moisés, né? Jeová Rafá, o Senhor que sara. Aquilo, gente, sabe o que acontecia naqueles momentos? É o Espírito Santo de Deus que colocou na boca daqueles homens os atributos grandiosos de Deus. Assim também como quando Josué prevalece naquela batalha contra os amalequitas, Moisés declara, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Moisés levantava as mãos, Josué prevalecia, né? Quando ele abaixava as mãos, enfraquecido, cansado, ao longo da batalha durante aquele dia, Josué retrocedia na batalha. Arão e Ur levantam os braços de Moisés e colocam uma pedra embaixo como assento. Moisés era aquela grande referência que estava no alto do monte, né? Com as mãos levantadas, resumindo num símbolo de uma intercessão sobrenatural. Mas de fato era uma grande referência para todos os exércitos que estavam ali. Olhando para o mundo espiritual, imagino que guerra que não deveria estar sendo travada com principados e potestades naquela travessia do deserto para impedi-los de chegar a Canaã, né? E Moisés faz esse papel então grandioso como esse libertador e como o símbolo, né, dessa intervenção de Deus. Depois nós vemos ainda Jeová Sidkenu. Não sei se essa é a pronúncia correta, Sidkenu ou Sidkenu, quer dizer Senhor Justiça Nossa. Meu Deus, Senhor Justiça Nossa. As promessas messiânicas de restauração provenientes de um rei, descendente de Davi, que reinará com justiça, retidão, salvação e libertação, se cumprirão em Jesus. Isso está lá em Jeremias 23, o Senhor justiça nossa. Ele virá e ele fará justiça.
Jeová Chamá. Jeová Chamá é impressionante, né? Até aqui, na nossa cidade, aqui em Taboão, próximo tinha uma igreja chamada Chamá. Deus está aqui. Novo título atribuído à cidade de Jerusalém, profetizado por Ezequiel, sintetizando a visão que o profeta teve sobre o templo e os limites das terras. Está lá em Ezequiel 48. Deus está aqui, Jeová Chamá. Então, quando você chamar, significa que Deus está aqui. Meu Deus. Jeová Shalom, esse é bom, né? Mais conhecido, né? Jeová Shalom. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Adonai, Senhor. Shalom, paz. Jeová Shalom, o Senhor é paz. É aquele texto de Juízes 6, né? Conhecido de Gideão. Gideão levanta um altar quando o anjo do Senhor recebe a sua oferta, como um sinal, né, de que ele estava sendo levantado diante daquela situação que eles viviam com os midianitas. E ele coloca o nome naquele altar de Jeová Shalom. Ele chama o altar O Senhor é Paz. Por quê? Porque havia um dito, né? Aliás, era o entendimento da própria lei de Deus, que todo homem que visse Deus ou estivesse na presença de Deus morreria. E quando então Gideão percebeu que ele estava diante de Deus, porque o anjo de Deus ficou e recebeu a sua oferta, depois, claro, dele ter sido provado, ele disse, estou perdido, vou morrer. O Senhor disse, não, você não vai morrer, fique em paz. Né? Então ele coloca o nome naquele altar, o Senhor é paz. Interessante que Gideão começa no altar de paz e depois vai para o altar da guerra. Em outras palavras, quando a gente está em paz, a gente tem condições para vencer a guerra. É o título dado por Gideão ao altar que construiu em honra ao Senhor da paz que lhe aparecera, chamando-o para ser libertador de Israel diante dos midianitas. Agora, gente, não querendo me estender mais, as línguas originais da Bíblia, seja o aramaico, seja o grego, né, no Novo Testamento, o hebraico em parte do Velho Testamento, são línguas difíceis, existem virtuosos que estudam, e muita gente do nosso meio também, e no meio evangélico. Eu confesso que já tive muita curiosidade de aprender, mas algumas oportunidades passaram. Quem sabe um dia. Então acabam sendo assuntos difíceis para nós, não é? Na questão das línguas originais. Então, eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: a melhor colocação para nós, latinos, americanos, brasileiros, apostólicos, é de que o nome de Deus, que melhor nos cabe, todos esses são grandiosos e é um estudo muito especial. Mas o nosso nome de Deus é Jesus. Fica com Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem confessa o Filho diante dos homens, o Filho, Deus, também o declarará diante do próprio Deus, Pai da eternidade. Fica com Deus. Obrigado, Jesus.